Olá a todos, eu me chamo Jorge Rosa, sou técnico agrícola formado pelo IFE Baiano Campus Senhor do Bonfim e atualmente eu sou formando do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFRB. Hoje, a pedido da coordenação do Bahia Produtiva pela COFASP, eu vim falar um pouco sobre as unidades de conservação para as comunidades que são assistidas pelo Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Antes de nos aprofundarmos sobre as unidades de conservação, é importante fixarmos um conceito de que é uma unidade de conservação. E para isso, eu trouxe uma definição estabelecida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conhecido como SNUC. Segundo esse sistema, as unidades de conservação é um território e seus recursos naturais, ou seja, um território, uma região estabelecida numa poligonal com seus limites e os recursos naturais dentro desse território. Em regiões costeiras, esses territórios ele inclui as águas jurisdicionais. E dentro desse território deve existir características naturais relevantes. O que seriam essas características naturais relevantes? Exemplo, uma região que tem uma grande concentração de nascentes e essas nascentes garantem a perenidade de um rio que é utilizado como fonte de abastecimento de água para algumas cidades. Então, a presença das nascentes nessa área, ela é uma característica relevante e interessante, pois é graças a elas que tem a produção de água nos rios e a distribuição de água nas cidades. Então, essa é um exemplo de uma característica natural relevante. Outro exemplo, a presença de espécies ameaçadas de extinção. É outra característica natural relevante, porque essas espécies são naquela região e eu protegendo aquela região, transformando ela em unidade de conservação, eu vou estar protegendo também essas espécies ameaçadas de extinção. Além disso, ela necessita ser legalmente instituída pelo poder público. O que isso significa? Significa que o poder público, através de um decreto ou através de uma lei, vai estabelecer que aquele determinado território delimitado será uma unidade de conservação. E é graças a essa instituição do poder público que se aplicam as garantias adequadas de proteção dessas unidades de conservação. Outro conceito que às vezes se misturam é os conceitos de unidade de conservação e de APP. Nas discussões sobre o tema, sempre há uma confusão se a APP ela é uma unidade de conservação ou não. De antemão, a gente sabe que as APPs não são unidades de conservação. Por quê? As APPs elas são áreas de preservação permanente estabelecidas por uma outra lei, estabelecidas pelo Código Florestal. Então, enquanto que as unidades de conservação elas são estabelecidas pela mesma lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São áreas diferentes, estabelecidas por leis diferentes e sobre critérios diferentes. As APPs ela está simplesmente ligada à presença de rios, de nascentes, de topos de morros em uma determinada área. Isso nas propriedades rurais é estabelecido por lei que as margens de rios, onde se encontra presente as matas ciliares, que são as APPs, elas devem ser preservadas, os topos de morros devem ser preservados, as nascentes que estão dentro das propriedades rurais também devem ser preservadas, e em caso dessa vegetação ter sido removida por qualquer atividade, ela deve ser implantada de novo através de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Então a gente vê que as APPs elas estão ligadas diretamente à presença de rios, nascentes e topo de morros, enquanto que as unidades de conservação elas são uma área muito maior, como por exemplo eu trouxe aqui a demarcação no mapa do Parque Estadual das Sete Passagens, que fica em Miguel Calmon e Jacobina. Você vê que ela é uma área muito extensa e pode existir APPs dentro das unidades de conservação, porque, como eu falei anteriormente, as APPs elas estão ligadas simplesmente à presença de rios, de nascentes e de topo de morro. E, logicamente, dentro de unidades de conservação sempre vai existir um rio,
sempre existir nascentes, topo de morro, áreas que legalmente devem ser protegidas, áreas sensíveis. Então é isso. As APPs podem fazer parte das unidades de conservação, só que as APPs não são unidades de conservação. São coisas totalmente diferentes. Agora que a gente já tem uma definição do que é uma unidade de conservação, sabe a diferença de unidade de conservação para APPs, é importante a gente trazer quem é responsável, quem traz os critérios e as normas para a criação, para a implantação e para a gestão das unidades de conservação. Em 2000, foi criada a Lei 9.985, que ela criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, conhecido como SNUC, e estabelece todos os critérios para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. A gente, os órgãos que fazem parte do Sistema de Unidades de Conservação e que podem criar, implementar e fazer a gestão das unidades são a nível federal. O CMBio, o Instituto Chico Mendes, que pode estar criando, planejando e implementando as unidades de conservação a nível federal. A nível estadual, a gente tem os órgãos estaduais. Por exemplo, na Bahia, a gente tem o INEMA, que também é responsável pela criação e pela gestão das unidades de conservação no estado. O Parque das Sete Passagens em Miguel Camon, ele foi instituído pelo INEMA. Também a nível municipal tem as secretarias municipais de meio ambiente, que também podem fazer a gestão das unidades de conservação. E outro órgão importante que vale ser destacado é o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que a nível nacional ele funciona como um órgão deliberativo e consultivo para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Aqui eu quero mostrar para vocês os principais objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. No total são 13, mas eu vou destacar aqui os que já vão de frente com alguns objetivos que as comunidades vêm buscando. Proteger espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional, proteger a paisagem natural e pouco alterada de notáveis belezas cênicas, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seus conhecimentos e a sua cultura, promovendo-as social e economicamente. O que isso significa? Valorizar a econômica e socialmente a diversidade biológica. É a presença, por exemplo, de ervas que são utilizadas para fins farmacêuticos, para cosméticos, que tem um valor econômico e que deve ser valorizada tanto economicamente como socialmente. Favorecer as condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação e contato com a natureza e com o turismo. É uma atividade que já vem sendo buscada, principalmente pela comunidade do Quilombo do Herê, que quer se estruturar o turismo ecológico, que já vem acontecendo um turismo meio que voluntário das pessoas, e conhecer algumas cachoeiras, como a Cachoeira do Brito, Cachoeira dos Amores e outras. Mas a comunidade quer estruturar esse turismo através do turismo ecológico. E o último é proteger os recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais. Isso significa o quê? As populações que sempre viveram naquela região, as populações tradicionais quilombolas, indígenas, e que dependem daqueles recursos naturais para a sua sobrevivência, através da extração de frutos, extração de óleos, de castanhas, de algum tipo de outros vegetais, que são essenciais para a sua sobrevivência. E a lei ressalta que não é só proteger esses recursos naturais, mas protegê-los para que haja a sobrevivência dessas comunidades tradicionais e, além disso, respeitar e valorizar os costumes e a cultura local daquelas comunidades. Dentro das unidades de conservação, o sistema ele estabelece que existem
várias unidades de conservação. No total são 13. Essas 13 elas são distribuídas em duas unidades de proteção: as unidades de uso sustentável, e as unidades de proteção integral. Cada uma tem características e objetivos diferentes. As unidades de uso sustentáveis elas são menos restritivas. Pode-se fazer mais atividade, pode-se realizar atividades econômicas dentro dessas unidades, porque o principal objetivo dela é o quê? Compatibilizar as atividades que são realizadas ali naquela unidade de conservação com o desenvolvimento sustentável, visando a proteção, visando o controle dos impactos ao meio ambiente pelas atividades econômicas. Enquanto as unidades de proteção integral, elas visam mais preservar a natureza, ou seja, não tem atividades econômicas nem atividades de uso direto. É permitido apenas atividades de uso indireto. E quando uma atividade de uso direto for desenvolvida dentro das unidades de proteção integral, elas devem ser autorizadas através de uma lei. Então veja como é mais restritivo. Para você desenvolver uma atividade de uso direto dentro das unidades de proteção integral, você só pode fazer isso através de uma lei. E aí cada unidade dessa ela possui, a unidade de uso sustentável possui 7 grupos e as unidades de proteção integral possuem 5 grupos. Agora vamos ver um pouco mais sobre cada um desses grupos. Unidades de uso sustentáveis. Temos a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, reservas extrativistas, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular de patrimônio natural. Enquanto que as unidades de proteção integral temos a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Agora eu quero destacar as unidades que são de domínio público ou de domínio privado. E todas aqui vamos destacar as APAs, a área de proteção ambiental, ela pode ser tanto público quanto privado, a área de relevante interesse ecológico, público-privado, e a RPPN, como o nome já diz, reserva particular, ela é apenas privada. As unidades de proteção integral, a gente tem duas, que podem ser público ou privado, que é o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Aqui tem mais um pouco se aprofundando sobre cada tipo de unidade, a sua categoria, as características, objetivos e usos. A APA, a gente já viu que ela pode ser público ou privada, ela é uma área extensa com atributos importantes para a qualidade da vida das populações locais. O principal objetivo é proteger a biodiversidade, disciplinar os processos de ocupação e assegurar a sustentabilidade e uso dos recursos naturais. O uso são estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA. Então, eu estou localizado numa região que ela faz parte de uma APA. E eu quero desenvolver uma atividade econômica. Essa atividade econômica ela pode ser realizada, só que ela vai ter que ser realizada sob algumas normas e algumas restrições. Para que isso? Para compatibilizar aquela minha atividade com o desenvolvimento sustentável e gerar o menor impacto possível dentro da minha unidade de conservação, dentro da minha APA. Já as áreas de relevante interesse ecológico, elas são mais restritivas. São áreas de pequena extensão, pública ou privada, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias. O principal objetivo dela é manter os ecossistemas naturais e regular o uso admissível das áreas, ou seja, é uma área onde tem um ecossistema muito frágil, que ele tem a reprodução de determinadas espécies, e eu quero proteger aquela área para proteger aquele ecossistema. O principal uso pode ser estabelecidos normas e restrições para a utilização em propriedades privadas localizadas dentro da minha unidade. Então, eu posso também desenvolver algumas atividades dentro dessa área de relevante interesse ecológico. A Floresta Nacional, ela é de posse de domínio público e tem a cobertura de vegetal de espécies predominantemente nativas. O objetivo são usos múltiplos sustentáveis de recursos florestais para pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável e florestas nativas. O uso
ela pode ser utilizada para visitação, pesquisa científica e manutenção das populações tradicionais. Então, as populações tradicionais elas podem fazer uso da floresta nacional. Já a reserva extrativistas, ela é área de domínio público com o uso concedido às populações extrativistas tradicionais. Ou seja, aquelas populações, por exemplo, da Amazonas, populações seringueiras, que são pessoal que sempre moraram ali, que são população nativa, populações tradicionais. O principal objetivo é proteger os meios de vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. O extrativismo vegetal, a agricultura de subsistência, a criação de animais de pequeno porte e visitação pode ser permitida. Então, resumo, a reserva extrativista é uma área de domínio público, ela é concedida às populações tradicionais para quê? Para que seja protegido os meios de vida e cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável, assegurar que outras atividades ou outras pessoas façam atividades ali que impactem aquela área, né? A reserva de fauna, ela é uma área de posse de domínio público com população de animais adequadas para estudos sobre o manejo econômico e sustentável. O principal objetivo é o quê? Preservar populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. O principal uso é pesquisa, ou seja, só destinada para pesquisa. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável, ela é uma área natural de domínio público que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais. O seu principal objetivo é o quê? Preservar a natureza e assegurar as condições necessárias para a produção e a melhoria dos modos de qualidade de vida das populações tradicionais. Seu principal uso é o quê? Exploração sustentável de componentes do ecossistema, visitação e pesquisa científica podem ser permitidas. A Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN. Ela é uma área privada, gravada com perpetuidade. Seu principal objetivo é o quê? Conservar as diversidades biológicas, o uso, pesquisa científica e atividades de educação ambiental e turismo. Agora, as unidades de proteção integral, aquelas que são mais restritivas, você pode ver que aqui não tem nenhum dentro dos objetivos e dentro do uso, não tem muitas atividades econômicas e não tem ocupação por pessoas. Estações ecológicas, preservar e pesquisar. E seu principal uso é o quê? Pesquisas científicas, visitação pública com objetivos educacionais. A reserva biológica é preservar a biota, preservar os seres vivos e demais atributos naturais, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. E seu principal uso é a pesquisa científica, visitação pública com objetivos educacionais. O Parque Nacional reserva ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Seu principal uso é pesquisa científica, desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, recreação e contato com a natureza e turismo ecológico. Monumentos naturais, preservar sítios naturais, raros, singulares ou de grande beleza cênica. Principal uso, visitação pública. E por último, as unidades de conservação do tipo refúgio de vida silvestre. Seu principal objetivo é proteger os animais naturais e assegurar a existência da produção da flora e fauna. O principal uso é o quê? A pesquisa científica e a visitação pública. Mas essas são as minhas referências bibliográficas utilizadas para a produção do slide e discussão do conteúdo. E no mais, muito obrigado a todos. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.